Henry, um puritano, diz que talvez o líder desse motim que está acontecendo na igreja de Corinto, esse que tem promovido muitas disputas entre os crentes, o líder deles, seja esse homem imoral. Vamos então para o verso 1. Diz assim: ouve-se por aí, entre vocês, existe imoralidade. E imoralidade como não existe nenhum nem mesmo, ou melhor, não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Paulo diz, está na internet, é público, a cidade toda está sabendo, as igrejas da Galácia, da Macedônia, as igrejas do Senhor Jesus sabem. E Paulo diz, imoralidade que até mesmo entre os ímpios, a sociedade grega e a cidade de Corinto, nós já falamos várias vezes, ela tinha uma baixa postura moral. Nós utilizamos a expressão que corintianizar era ser um homem devasso, uma pessoa de devassidão. Aqui a expressão imoralidade é porneia. A cidade de Corinto era acostumada com imoralidades. Porneia pode ser adultério, pode ser prostituição, fornicação, sexo antes do casamento, pode ser adultério no casamento, o sexo fora do casamento, casados. Mas o que chama atenção é que Paulo deixa claro, a sociedade está admirada do que está acontecendo isso na igreja de Corinto. E o texto então apresenta uma relação onde os crentes dessa igreja sabiam do que já tinham vivido. Capítulo 6, verso 9, olha só. Folha um pouquinho aí, só para não adiantar muito, mas citar aqui, verso 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos juntos, bem forte, o verso 11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. Paulo sabe que ali naquela igreja há de fato conversões genuínas. Pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Perceba que nós não vamos tratar esse assunto, irmãos, como um assunto que está acontecendo no mundo, expressão que nós usamos para se referir fora da igreja. O que está acontecendo aqui é no meio da igreja. E Paulo está então preocupado em corrigir, e ele apresenta que o motivo é gravíssimo. Afinal de contas, o que está acontecendo chama atenção por uma postura. A postura que nós podemos notar aqui, a palavra de Deus lá em Levítico, no Pentateuco, Deuteronômio, alguém que se deitava com a mulher de seu pai, os estudiosos vão apontar que muito provavelmente era uma madrasta. Muito provavelmente. Não dá para deixar categórico, mas muitos apontam assim. E lá em Levítico, Deuteronômio, era passivo de pena cabal tal pessoa que cometesse um ato de imoralidade dessa forma. E Paulo agora então está bem preocupado, porque está acontecendo, além de um pecado, uma continuidade. Verso 2.
Diz assim o verso 2: e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. O texto então está apontando que Paulo agora nota que tem um problema, tem uma pessoa que não está cometendo um pecado, digamos, que surgiu e de repente foi tomado daquele pecado e ele não teve reação e acabou pecando, mas de alguém que está literalmente ainda vivendo. A expressão aqui, ela aponta que esse homem, ele está totalmente ligado a essa mulher, sabendo ele conscientemente que essa prática ela é errada e que não foi um deslize, mas continua. E agora, no versículo 2, nós notamos o erro da igreja. Até então, o erro de uma pessoa crente. Crente peca? Mais grave ou menos grave? Dos dois tipos. Pastor, mas tem uma história que não tem pecadinho nem pecadão? Verdade, tudo é. Só que tem pecados com maiores consequências. Tem pecados mais graves. Tem pecados que podem ser tratados porque foi um pecado, inclusive, confessado. Ficou talvez restrito a um grupo de pessoas sérias, que ouviu a confissão daquela pessoa. Esse pecado foi um deslize, um tropeço, e esse pecado foi abandonado. Mas o que está acontecendo na igreja de Corinto? A igreja, talvez, muito impressionada com quem era essa pessoa, talvez, ao invés de ter um senso de quebrantamento, versículo 2, vocês andam cheios de orgulho. Olha o versículo após a palavra orgulho, quando deveriam ter lamentado. A cena aqui, agora então o holofote vai para a igreja. Amados irmãos, a disciplina eclesiástica está em desuso no século 21. Talvez seja por isso que nós vivemos um tempo tão perigoso para a igreja. Porque muitos acham que disciplina eclesiástica é exposição farisaica ou uma liderança farisaica. Não. Nós notamos que o orgulho na igreja, fez essa igreja passar pano quente, botar pano quente no pecado do crente. Paulo chama a atenção que eles deveriam ser humildes, não orgulhosos, para tratar com tristeza, olhando assim, puxa vida, esse amado irmão tropeçou. E assim, uma postura de quebrantamento e uma postura da igreja, liderança, firmada em humildade, dizendo, ou você se arrepende, ou você deverá ser afastado, excluído do nosso meio. Esse é o caminho que a igreja é direcionada pelo apóstolo Paulo e, claro, pelo Senhor Jesus. Qual é o problema da disciplina eclesiástica? É porque a gente tem um contexto. Eu ouvi uma frase, uma história, que a jovem cortou o cabelo 3 dedos de franja, e o pai estava reunido com a liderança em casa. E a mãe foi lá, falta sabedoria, né? Tem que pedir muita sabedoria para nós sermos pais, não é verdade? Aí ela foi lá e falou no ouvido do marido, a fulaninha cortou o cabelo 3 dedos. O pai ficou tão irado, levantou, foi no quarto e falou, se você quer acabar com o meu ministério, filha de pastor, né? E aí aquela menina, assustada com a tamanha agressividade verbal,
E não parou aí. Ele judiou, batendo naquela moça de 18 anos. E disse: enquanto você estiver aqui, você está debaixo das minhas ordens. E aquele homem fechou a porta e voltou a se reunir em volta da mesa com a liderança da igreja. Passado 2 horas, a mãe voltou novamente, mas não com tanta discrição, e disse: a nossa filha acabou de desmaiar e ela tomou alguma coisa mortífera. A moça morreu, e é um relato trágico de disciplina eclesiástica. Totalmente, vou até utilizar o termo, totalmente fora do padrão bíblico. Amados irmãos, a disciplina é uma das marcas da igreja verdadeira. Calvino disse isso. O reformador declarou que a igreja deve pregar o evangelho, pregação da palavra de Deus, pregação da cruz de Cristo. E uma igreja verdadeira, ela tem que ter disciplina eclesiástica. Porque a disciplina eclesiástica aponta para Cristo. E nós vamos ver alguns detalhes aqui. Lá em Romanos capítulo 3, verso 8, diz assim, e porque não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, o que fazemos, pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom, a condenação destes é justa. 3:8, agora 6:1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Amados irmãos, nós vemos a igreja de Corinto, uma igreja orgulhosa, banalizando a graça e fazendo desse momento que a igreja passava um momento onde a igreja agora, ela não está nem um pouco preocupada em posicionar-se na vida cristã. Pelo contrário, lá em Gálatas diz assim, Gálatas 5:13, eu vou ler o versículo todo, 5:13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. A expressão, ela é bem clara. Dar ocasião à carne é nós vivermos como crentes agora em Cristo, sem nos preocuparmos que nós agora em Cristo temos uma nova vida. Essa tolerância da igreja fez algo que Paulo diz: vocês estão se vangloriando na liberdade, vocês estão se vangloriando e banalizando a graça de Cristo. A verdadeira humildade leva a trabalhos duros. Uma igreja humilde, segundo John Piper, é uma igreja que discipula e disciplina. Muitas vezes a gente fica com aquela falsa ideia: eles não disciplinam. Você já percebeu hoje, tem um contexto muito amplo assim nas igrejas gerais. Há pouco tempo atrás alguém disse assim que não perguntava nada a respeito quem queria batizar. Pode batizar qualquer pessoa. Amaziado, namorados, namoridos e tudo mais. Não se questiona nada, só entrega a camisa da igreja e batiza. Qual é o resultado? Uma igreja que não entende e que não compreende à luz das Escrituras o que o Senhor nos chama. A disciplina, Paulo está deixando bem claro, é uma demonstração de uma igreja humilde. Quer ver um exemplo bom agora de disciplina? Lá na igreja que o Marcos Vinícius, igreja irmã, que é a terceira de Patos de Minas, que eu congreguei, teve uma moça
começou a namorar um rapaz. Moças, corram de gente que não ama Jesus Cristo. Corram desses tipos de lobos vorazes. A moça começou a namorar, o rapaz quis transar, aconteceu uma gravidez. A partir do momento da gravidez, fato consumado, criança na barriga, o rapaz rapou fora. E ele foi embora de fato. Foi um grande livramento, né, na verdade. Mas essa jovem, ela era uma pessoa dedicada à igreja, ela era superintendente da escola bíblica, e ela se apresentou ao conselho antes de ficar, né, com a barriga maior, disse assim: olha, eu pequei contra o Senhor Jesus. E eu estou à disposição da igreja, do conselho presbiteriana, para que vocês possam me disciplinar. Essa moça, com a palavra então de quebrantamento, confessando, a igreja abraçou essa moça. Essa moça não deixou de congregar, uma das coisas mais lindas que eu já vi, poucos casos acontecem assim. A igreja acompanhou aqueles 9 meses, por sinal eu preguei no chá de bebê. Eu era um jovenzinho ainda, isso já faz 20 e tantos anos. E essa moça teve a sua criança, foi restaurada a comunhão poucos meses depois. Essa moça, uma mãe solteira, foi cada dia mais se dedicando aos serviços na casa do Senhor. E essa moça teve o privilégio de casar com um rapaz crente. Essa moça continuou lá trabalhando para a glória do Senhor, de maneira que a restauração dela foi, na verdade, uma manifestação que houve de fato quebrantamento, mas houve da igreja acolhimento, intercessão. Hoje, quando, olha como é sério isso, acontece um pecado, se for midiático então, você viu? Olha, aconteceu com fulano, está sabendo? Como se nós fôssemos primos, e primo bem distante, né? Nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, temos que ser humildes para dizer: amada irmã, que tropeço. Você vai precisar, você, meu irmão, vai ser preciso passar, se apresentar diante de uma liderança religiosa. Amados irmãos, passar por isso é manifestação que Cristo Jesus é Senhor da sua vida, para a glória de Cristo Jesus. Eu quero deixar bem claro, porque esse assunto nos nossos dias não é pregado. Mas se nós não estamos no texto a respeito do que está acontecendo em Corinto, não é diferente do que acontece no século 21. A disciplina não é para exposição. A disciplina, ela só é pública, porque se o pecado se tornou o quê? Público. Quantos casos, há pouco tempo, recebi uma pessoa dizendo assim: pastor, quando marca assim muito rápido, eu já fico assim: misericórdia. Coração aqui tem sangue, viu, gente? Não é de gelo, não. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. O que aconteceu? Pastor, foi isso. Eu falei: misericórdia. Fechou a porta? Fechei. Lágrimas nos olhos? Sim. Então vai, meu irmão, minha irmã, caminhe com Jesus. O seu pecado foi confessado, então está sendo abandonado, você já está consciente disso. O Senhor Jesus é glorificado e exaltado. Ali estava uma pessoa na presença de Deus com o coração totalmente rendido a Jesus Cristo. A igreja cristã não é uma igreja farisaica. Esse pecado aqui parece assim: misericórdia, quem pode deitar com a madrasta? Mas é melhor você fazer uma reflexão assim: no que esse pecado tem a ver comigo?
nós temos mais facilidade de tratar o pecado do outro. Mas quando esse pecado está na nossa vida, nós temos a tendência de sermos mais assim, não é bem assim. Sermos mais, digamos, orgulhosos por dizer, não é bem assim. E a palavra do Senhor nos apresenta que essa igreja deveria seguir o exemplo que Paulo está dizendo, ser quebrantada e disciplinar esse homem. A palavra do Senhor nos mostra que Paulo está preocupado porque não havia tristeza, não havia quebrantamento diante do pecado. E a igreja via isso e ficava assim, é normal. Eu não vou contar o santo e nem o pecado, tá bom? Normalmente eu sou, mas eu não vou contar dessa vez não. A pessoa falou assim, pastor, é assim que tem que fazer? Eu falei, é. Aí a pessoa perguntou assim, mas todo mundo faz? Eu falei, faz, e fala o nome de alguém que não faz. Amados irmãos, nós precisamos entender que o padrão de viver uma vida santa não é o pastor Fábio, não é o conselho, não é a igreja presbiteriana, o modelo é as escrituras, as palavras de Cristo Jesus. E é tão maravilhoso perceber que a igreja do Senhor, ela reage, porque ela é do Senhor, e ela necessita, para que ela possa produzir mais, ela tem que ser limpa, santificada, porque senão não há despertamento, não há quebrantamento. A igreja de Cristo manifesta quebrantamento e arrependimento quando discipula e disciplina alguém no meio da igreja. Eu repito, a disciplina pode ser inclusive velada, pode ser só para o conselho, pode ser só para o pastor, talvez, um contexto pastoral, mas também pode ser pública, uma disciplina pública, porque a igreja de Corinto está, na verdade, banalizando a obra de Cristo, e talvez essa pessoa tão influente, que tinha um envolvimento fixo com a madrasta, fosse um exemplo para outros, pegar aquele modelo de vida e falar, mas ele também faz, é assim mesmo, o padrão é assim, todo mundo faz. Paulo está dizendo, não é assim. Agora vamos para o verso 4. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito. Aqui não é espiritismo não, é que Paulo não está presente lá, mas ele está ligado com o que está acontecendo lá. Ele está dizendo, eu estou sabendo o que está acontecendo aí, hajam em nome do Senhor Jesus. Alguns vão dizer que ele está em oração, pedindo graça para que o Senhor abençoe os líderes, e vocês vão agir com o poder de Jesus nosso Senhor. Verso 5, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Notem, amados irmãos, Paulo faz algo aqui que nos chama a atenção. Paulo diz, vocês vão afastar essa pessoa. Tem que ficar bem claro para os irmãos. Se esse pecado tivesse sido confessado e o que mais? Abandonado, o tratamento seria outro. Mas como houve dolo e não houve quebrantamento, não houve mudança, Paulo está dizendo, vamos afastá-lo da comunhão. E ele diz, entregue esse homem a Satanás, para a destruição do quê? Versículo 5, da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Um pastor, Paulo Brasil, diz assim,
há mais presença de Deus no inferno do que no pecado. Porque no inferno está um dos atributos de Deus continuamente, a sua justiça. Mas no pecado, Deus não tem parte, não se relaciona, não chega perto, porque Ele é santo, santíssimo. E diferente do que você possa talvez imaginar, quando leu a primeira vez esse texto, Paulo está sendo um grande pastor e preocupado com a alma desse crente. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do ministério, da vida, Paulo disse assim: aquele que está de pé, pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Não pense você que você está imune a tropeços. Quando nós olhamos com essa perspectiva, o nosso coração suplica a misericórdia e graça do Senhor. E até mesmo para que a nossa distância do Senhor seja momentânea, rápida, Paulo está dizendo: entregue essa pessoa a Satanás. Porque por meio do quê? Do sofrimento, da destruição da carne. Um sofrimento, uma doença, uma bancarrota, qualquer coisa desta vida que venha cometer essa pessoa e que faça com que ela abra os olhos e diga: eu perdi tudo, mas ainda há tempo, eu vou voltar à presença do meu Salvador Jesus Cristo, arrependido e abandonado o pecado. É interessante porque o pastor John Piper, ele cita isso, e eu nunca tinha pensado, mas você nota que Paulo faz a mesma coisa que Deus fez com Jó. Jó pediu, ou melhor, Satanás pediu para que pudesse fazer de Jó um homem verdadeiramente tentado. Ele tem tudo, o Senhor deu tudo para ele. E aí o garboso saiu de lá assim: agora eu arrebento por Jó. Mas Deus disse o que para ele? Toque em qualquer coisa, menos você não vai tirar-lhe a vida. Vamos resumir, não vai dar tempo agora. Tudo que Jó passa, os seus momentos de crise, os seus amigos o acusando, ele soberbo pensando: mas como pode? Na sua crise, no final, depois que Satanás passou o trator por cima dele, Deus é visto por Jó: ó Senhor, antes eu ouvia falar, eu pensava que te conhecia, mas agora os meus olhos podem te ver. Na vida do eleito, vou usar essa expressão, Deus tem um plano, e Ele fará o que for necessário para trazê-lo na presença dEle, arrependido e quebrantado. Então nós, como igreja, devemos nos portar assim, com temor. Um tropeço do irmão, choro, lágrimas. Nós tivemos aí há poucos dias, nunca foi visto, confissão de pecado porque foi muito bravo. Vamos deixar assim. Com certeza, para a minha dor, o pastor Paulo Júnior pecou. Porque eu sei que ele é pecador. Você também sabe que eu também sou e todos nós somos. Mas quando nós vemos pessoas declarando, se apresentando, e disse ele que até tentou driblar a sua própria consciência e os próprios irmãos, mas ele reconhece que, segundo o padrão bíblico, ele deveria sim ser disciplinado. Eu vejo algo muito importante para nós, igreja brasileira:
uma igreja séria e um crente verdadeiro. Vocês conhecem muita igreja de muita gente graúda? Eles descem de helicóptero. Os carros dele começam com Mercedes. Eles são donos da igreja. Ninguém pode discipliná-los. Mas é porque eles não entenderam que a igreja do Senhor Jesus não tem dono. O dono, o cabeça é Cristo Jesus. E nós prestamos conta a Ele. Caminhando. Versículo agora 6. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Amados irmãos, uma coisa muito triste é que quando a igreja perde de vista o quebrantamento, ela perde de vista o que foi feito por ela. Paulo vai utilizar uma expressão lá do povo hebreu. Ele vai remeter a Êxodo 12, pegando a expressão, olha só, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento faz o que com a massa? Leveda. Um pecado acobertado no meio da igreja faz com que a putrefação se espalhe. Pastor, mas como assim? Misericórdia. É sério. Ser membro de uma igreja é sério. Ser corpo de Cristo, verdadeiramente levar o nome de Cristo é sério. É por isso que talvez esse irmão me procurou tão rápido e disse assim: pastor, você me aconselhou, entrou por aqui, saiu por ali, você falou que ia dar ruim, mas eu fui, quebrei a cara, mas estou aqui. Eu tinha razão. E eu estou triste. Eu falei, estou vendo. E eu estou mal. Estou vendo. Você volta a comer, senão você vai morrer. Porque na vida do crente verdadeiro, o quebrantamento não é só estereótipo, é de dentro para fora. A relação de alguém que de fato agora está preocupada com o corpo de Cristo. Um pouco de fermento, no nosso contexto, é um pecado que a gente diz: ah, mas o fulano de tal é muito importante para a nossa igreja. Ah, mas o fulano de tal é pastor, é presbítero, é diácono, tem 40 anos da igreja. Não importa. Um pouco de fermento faz o quê? Ele vai transmitir para todo o corpo. A igreja é chamada de corpo. Se você tem uma parte doente, com câncer, o que você procura? O tratamento urgente. Ah, mas é na ponta do dedo. Faz parte do seu corpo, e por isso é preciso ser tratado. Amados irmãos, levar a vida cristã aponta para uma maturidade diante de Deus, com santo temor. Então, vamos caminhar. A palavra do Senhor nos mostra que nós somos chamados a lutarmos, a confessarmos, a fugirmos do pecado. Na vida cristã não há espaço para outra opção. Quem brinca com o pecado está correndo sério risco. O seu coração se ensoberbecer e você achar: a hora que eu quiser eu volto para Cristo na minha oração e Ele me perdoa. O perigo é isso se tornar mecânico. O perigo é isso ficar rotineiro. Amados irmãos, o verdadeiro quebrantamento é quando nós pensamos: Senhor, um pecado às vezes bobo pode ser a porta de entrada para que eu possa ser contaminado cada vez mais e aprisionado. Senhor, quebranta-me.
nós não jamais podemos nos orgulhar de qualquer pecado. Hoje tem um nome aí, orgulho gay. Coisa mais esquisita. Eu sou mais do Clodovil. Uma vez ele respondeu assim: você acha que eu queria ser assim, rapaz? Deus conhece, e essa igreja, a maioria já me conhece. Já pastoreei muita gente que não queria saber de Deus e só bagunçar no meio cristão. Poucos, mas pastoreei. Eles não ficam, porque eles não querem a pregação de Cristo, da cruz. Mas eu também tenho pastoreado vários que quando confessam muitas vezes com lágrimas, com dor, no momento ali, sozinho, e dizem: eu luto contra isso. E eu digo: meu irmão em Cristo, o poder do Espírito Santo há de capacitá-lo, e você há de vencer até o dia que o Senhor vai fazer de nós perfeitamente a imagem de Cristo Jesus. Não há pecado. Isso é importante para você. Não há pecado que você ou eu produza que há problema para Cristo. Não tem nenhum. O que tem de problema é se se qualquer um de nós nos colocarmos como soberbos, banalizando o que Cristo fez por nós. Observe o versículo 7. Joguem fora o fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são. Sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Paulo diz: como vocês podem permitir que vocês sabem que Jesus é Salvador de vocês, e vocês não se lembrarem que a salvação de vocês foi ser o Filho de Deus, ser levantado no madeiro, derramado o seu sangue santo, para que vocês pudessem ser declarados justos. Como esquecer disso? A igreja de Corinto promovia uma divisão. Ela achava que podia ter Jesus como perdoador e salvador, mas não ter Jesus como santificador. Já tenho Jesus, o meu salvador, então está tudo resolvido. E não assumia que esse Jesus que nos salvou também nos santifica e nos faz cada dia mais ter nojo do pecado, doer no nosso coração, ansiarmos o dia que nós não mais pecaremos por palavras, pensamentos e ações. A prova do perdão verdadeiro na vida do crente é a paixão pela pureza. Essa é uma marca verdadeira, se há de fato quebrantamento. Eu repito, hoje a sociedade está assim, né? Coloca alguns erros acima dos outros. De fato, alguns são mais sérios. Mas eu repito, não há pecado que Cristo Jesus não tenha perdoado lá no madeiro. A igreja é chamada a viver uma vida de quebrantamento e dependência do Senhor. A palavra do Senhor diz que sem santificação, nós não somos rasos para dizer, está vendo? Se não santificar, vai para o inferno. Sim e não. Porque a gente sabe que a obra de Cristo nos justificou, e todo que foi justificado verdadeiramente, que foi regenerado, tem um novo coração, deseja parecer com Cristo. Para nós caminharmos para o final, Deus então, agora, diz assim: o apóstolo Paulo, por meio da sua carta, o Senhor Jesus
boca de Paulo, escrevendo: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Amados irmãos, sabe o que acontecia quando havia Páscoa na nação de Israel? O Cordeiro Pascal era imolado hoje. Eles marcavam uma semana e tirava todo tipo de fermento dentro das casas. Era um ritual, era assim. Mas eles tinham que tirar todo tipo de fermento. Faz uma semana da Páscoa, vamos nos preparar. Paulo está dizendo que essa expressão aponta o pecado. Ele tem que ser combatido. E diferentemente de um ritual vazio, que daqui uma semana, depois que eu participei da ceia, agora eu vou endireitar, todos os dias nós somos chamados pelo Senhor Jesus, não permitir que a levedura, o fermento do pecado continue em nossas vidas sem quebrantamento e confissão. A palavra do Senhor então nos apresenta, verso 8, por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal. A revista atualizada, acho que é a NVI, os pães asmos. Os pães sem o quê? Fermento. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Eu quero repetir e vou encerrar. Amado irmão, há de Deus satisfação quando Ele vê a sua igreja com um coração rendido, dizendo: Senhor, aperfeiçoe o meu caráter, corrija, Senhor, esses pensamentos impuros, santifica a minha vida, faz de mim um homem transformado diariamente pelo poder do Evangelho. Se você frequenta essa igreja e não entendeu isso, talvez você viva uma falsa religião. Se a sua semana vai começar sem você se preocupar com o fermento do pecado, pastor, mas como é que eu vou me preocupar com o fermento do pecado? É quando você vai começar a semana e você já sabe que vai ter uns embates que vão vir contra você, e você diz: Senhor, me cobre com teu poder, me reveste com a tua armadura, me santifique pela tua palavra. Eu quero viver uma semana no meu trabalho para a glória do teu nome. Santifica a minha língua. Oh, como a gente precisa. Só o pastor aqui que precisa da língua santificada? Eu preciso. Da mente santificada? Só eu? Quando nós nos colocamos diante do Senhor rendidos, bem-aventurados os pobres em espírito. Quem são os pobres em espírito? É aquele que chega orando assim: Senhor, mais uma vez eu agi errado, eu tropecei, me ajude, eu sou um miserável, mas eu conto com o teu favor, transforma-me, eu não desisto, porque o Senhor não desiste de mim, e eu desejo ser transformado. Seja um bem-aventurado, seja um homem pobre em espírito, que não tem orgulho algum da sua vida religiosa, mas que diz: Senhor, se não for a tua graça, o que será da minha vida? Ajude-me, Senhor, a ser um homem bem-aventurado aos teus olhos. Que Cristo seja moldado no nosso caráter para a glória dele mesmo. Vamos orar? Fique em pé. Chama aqui a equipe de música.